Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichero da Silveira, este é o canal Resenha Forense, e se você gosta do projeto, do que a gente faz, das resenhas, curta o vídeo, se inscreva e principalmente veja os links aqui na descrição do vídeo, sobretudo o apoia-se do canal, você pode ajudar a gente com apenas R$ 2 por mês, e isso faz toda a diferença, sem sombra de dúvida. Como eu já anunciei anteriormente, eu farei, e faço a resenha de A Política da Prudência, do Russell Kirk, e capítulo por capítulo, né? No domingo passado eu falei do capítulo 1 e agora eu vou falar do capítulo 2, intitulado 10 Princípios Conservadores. Aqui é um capítulo mesmo para entender qual é digamos assim, a pauta comportamental de um conservador, segundo Russell Kirk, tá? E ele já afirma no primeiro parágrafo do capítulo 2, não sendo nenhuma religião, nenhuma ideologia, algo que os conservadores afirmam com muita convicção, o conjunto de opiniões chamado de conservadorismo não possui sagradas escrituras, nem um Das Kapital, se referindo evidentemente a Marx, como fonte de dogmas. Né? Então ele evita qualquer tipo dogmático ideológico. Talvez fosse adequado, na maioria das vezes, utilizar a palavra conservador normalmente como um adjetivo. Não existe um modelo conservador, e o conservadorismo é a negação da ideologia. É um estado de espírito, um tipo de caráter, um modo de ver a ordem civil e social. Eu sei que eu já afirmei anteriormente, mas não custa repetir. Para entender a ideia segundo a qual tudo seria ideologia nas propostas pós-iluministas, é preciso ler Eric Voegelin, né? A Anamnese, por exemplo, e também a coleção Ordem e História. E ali você vai entender por que Voegelin desqualifica esse tipo de opinião. Por isso que não há problema nenhum em afirmar, é uma negação de ideologia. E isto não é em si uma ideologia. Não existe um modelo conservador, e o conservadorismo é a negação da ideologia. É um estado de espírito, um tipo de caráter, um modo de ver a ordem civil e social. A posição chamada conservadora se sustenta em um conjunto de sentimentos, e não em um sistema de dogmas ideológicos. É quase verdade que um conservador pode ser definido como alguém que pensa em si mesmo como tal. O movimento, ou o conjunto de opiniões conservador, está no singular, é assim mesmo, né, porque é o movimento conservador, é capaz de acomodar uma diversidade considerável de pontos de vista sobre um bom número de assuntos, não existindo atos de prova ou 39 artigos da fé conservadora. Nas referências aqui, né, atos de prova, deixa eu pegar aqui a nota de fim, eu não sei porque as editoras insistem em notas de fim, fica tão mais difícil ler o texto. Me dê só um instante para eu pegar aqui o que ele quer dizer com atos de prova, provavelmente alguma referência, talvez sarcástica. Capítulo 2, 40, rodapé 42. Aqui, ó, os chamados atos de prova, Test Act, são uma série de leis penais inglesas do século XVII que revogaram alguns direitos dos católicos e de outros dissidentes que não professassem o credo anglicano, impedindo o acesso destes aos cargos públicos, além de instituir o delito de recusa da fé anglicana. E 39 artigos da fé conservadora, ele quer dizer o seguinte: os primeiros anos da reforma protestante na Inglaterra foram marcados por inúmeras controvérsias no campo doutrinal do anglicanismo, entre os novos princípios calvinistas e a antiga doutrina católica, fazendo com que, para dirimir tais conflitos, fossem estabelecidos em 1563 os 39 artigos, 39 Articles, da doutrina anglicana. E aí segue Russell Kirk. No entanto, os conservadores sabem, com Edmund Burke, um importante crítico da Revolução Francesa, que uma saudável mudança é o meio de nossa preservação. No rodapé 45, aqui mencionado, ele diz o seguinte: ele cita as reflexões sobre a Revolução Francesa do Burke, onde se lê: um Estado sem meios de empreender alguma mudança está sem os meios para se conservar. Sem tais artifícios, arrisca até mesmo a perda daquela parte da Constituição que desejara preservar com maior zelo. E segue então Russell Kirk. A continuidade histórica da experiência de um povo, diz o conservador, oferece um guia político muito melhor do que os projetos abstratos dos filósofos dos cafés. Mas é claro que há mais na crença conservadora do que esse propósito genérico. E aí ele cita, então, quais são, afinal de contas, os 10 princípios conservadores, claro, sem reduzir o conservadorismo a 10 mantras, mas talvez tentando defini-lo de forma didática, coloquemos assim. Primeiro, o conservador acredita que há uma ordem moral duradoura,
Essa ordem é feita para o homem, e o homem é feito para ela. A natureza humana é uma constante, e as virtudes morais são permanentes. No rodapé aqui mencionado, ele fala: o princípio é uma variação do primeiro cânone apresentado por Russell Kirk in the Conservative Mind, né, a mentalidade conservadora, na 7ª edição da obra. Mas aqui o rodapé não é, então, do próprio Russell Kirk, e sim da tradução. O segundo, ele diz o seguinte: o conservador adere aos costumes, à convenção e à continuidade. No rodapé 52, aqui mencionado, mais uma vez uma nota dos tradutores. Russell Kirk, em diferentes ocasiões, defendeu os costumes, a convenção e a continuidade como expressões históricas da ordem moral e duradoura, relacionadas geralmente com as expressões coisas permanentes, do Eliot, democracia dos mortos, do Chesterton, e contrato primitivo da sociedade eterna, do Burke. Na perspectiva kirkiana, tais metáforas são utilizadas para explicar a aliança que une todos os seres humanos em um pacto imortal, feito entre Deus e a humanidade, e entre as gerações que desapareceram da Terra, a geração que ora vive e as gerações ainda por chegar. Voltando ao texto, e lendo ainda, né, o segundo princípio. Então vamos lá. O conservador adere aos costumes, à convenção e à continuidade. E diz, Russell Kirk, são os antigos costumes que permitem que as pessoas vivam juntas e em paz. Os destruidores dos costumes demorem mais do que suspeitam ou desejam. Afinal de contas, é engraçado, né? Como o positivista tenta alocar o costume, né, que é fonte jurídica, como uma fonte positiva do direito, né? E aí, aparentemente, eles entram em contradição, porque eles falam que o direito posto é legitimado por uma ordem estatal. Só que o costume não vem de uma ordem estatal, ele vem do hábito do povo, não é? Isso é bastante interessante. Terceiro princípio. Os conservadores acreditam no que se pode chamar de princípio da consagração pelo uso. No rodapé aqui ele fala, desculpe, é o rodapé, essas notas de fim, meu Deus, 53. No original, Principle of Prescription, seria então princípio da consagração pelo uso na tradução aqui dos autores. No direito consuetudinário anglo-saxão, prescription se refere a uma espécie de usufruto, em que alguém detém o direito de uso da terra de outra, um direito real de uso, portanto, aqui na nossa linguagem brasileira. De modo contínuo, sem transferência da posse ou propriedade. O instituto jurídico requer que o uso da terra seja aberto, contínuo, exclusivo, por determinado período de tempo prescrito por lei, e em consonância com os direitos do proprietário, podendo ser transmitido por herança. Difere dos institutos da prescrição aquisitiva e do usucapião. Na verdade, a prescrição aquisitiva é a usucapião, né? Que findam por transferir a posse ou a propriedade. Na verdade, transfere só a propriedade. Na ausência de um instituto jurídico idêntico no direito brasileiro, optamos por utilizar a expressão que implica de um modo sintético o instituto inglês, a fim de evitar confusões com termos jurídicos ou criar falsos cognatos. Na clássica obra de Kirk, The Conservative Mind, o autor define prescription como o direito consuetudinário que surge da convenção e que une sucessivas gerações. Muito bem, vamos voltar então. Terceiro princípio, os conservadores acreditam no que se pode chamar de princípio da consagração pelo uso. Os conservadores percebem que as pessoas da era moderna são anões nos ombros de gigantes, capazes de enxergar muito além dos antepassados apenas por causa da grande estatura daqueles que os precederam. Vide, por exemplo, a filosofia grega, né? Somos somos anões sentados em ombros de gigantes, como Platão e Aristóteles, só para dar um exemplo. Quarto princípio, os conservadores são guiados pelo princípio da prudência. Quinto princípio, os conservadores prestam atenção ao princípio da variedade. No rodapé 58, os tradutores colocaram o seguinte: tal princípio remete tanto ao segundo quanto ao terceiro dos 6 cânones apresentados em The Conservative Mind. O segundo cânone foi apresentado em sua versão definitiva com as seguintes palavras: pendor pela prolífera variedade e mistério da existência humana como algo oposto à uniformidade limitada, ao igualitarismo e aos propósitos utilitários dos sistemas mais radicais, os conservadores resistem ao que Robert Graves chama de logicismo na sociedade. Esse juízo prévio é chamado de o conservadorismo da satisfação, um senso que vale a pena viver, e, segundo Walter Bagehot, a fonte apropriada de um conservadorismo vivaz. O terceiro cânone advoga que os conservadores defendem a convicção de que a sociedade civilizada requer ordens e classes, em oposição à noção de uma sociedade sem classes. Então, é uma posição de
de aceitação mesmo, né? Olha, uma sociedade tem classes, ponto. Eu não posso fazer nada sobre isso. E mesmo que você tente lutar de um ponto de vista puramente racional e de um texto lindo, maravilhoso, de uma rede social, não vai acontecer, né? A realidade está aí presente, é melhor a gente lidar com ela. Por isso que o conservador é um pouco chato, né? É, ele tem essa desvantagem retórica, digamos assim, porque ele não agrada. Ele conta muito da realidade. Ele é o sujeito chato que chega àquele que está gastando muito dinheiro e diz, olha, os recursos vão acabar, né? Com razão, os conservadores foram chamados muitas vezes de partido da ordem. Caso as distinções naturais entre os homens desapareçam, as oligarquias preencherão o vácuo. A igualdade suprema no julgamento de Deus e a igualdade perante os tribunais de justiça são reconhecidos pelo conservadorismo, mas a igualdade de condições, creem, significa igualdade na servidão e no tédio. Sobre o segundo cânone, aí eles trazem aqui algumas referências para entender melhor. Então, mais uma vez lendo o quinto princípio. Os conservadores prestam atenção ao princípio da variedade. Sentem afeição pela complexidade prolífera das instituições sociais, há muito estabelecidas, e seus modos de vida, em contraposição à uniformidade estreita e ao igualitarismo sufocante dos sistemas radicais. Sexto princípio. Os conservadores são disciplinados pelo princípio da imperfectibilidade. Isso é muito importante no conservadorismo, né? O que se liga ao quinto princípio, né? É imperfeito a afirmação segundo a qual uma sociedade sem classes é impossível. Eu sei, a gente reconhece essa imperfeição. Tudo bem, pronto. No rodapé aqui dos tradutores eles dizem, aqui encontramos uma variação do quinto cânone, expresso na seguinte forma, ou da seguinte forma. Fé no uso consagrado e desconfiança dos sofistas, calculistas e economistas que querem reconstruir a sociedade com base em projetos abstratos. A velha ideia de conceber ideais de sociedade ou de uma civilização em gabinete, sem considerar como isso toca no tecido da realidade. Uma visão unilateral e ideológica desconsidera e menoscaba múltiplos fatores. Um libertário, por exemplo, menoscaba a ideia segundo a qual existem nações e potências além do seu próprio condomínio fechado, né? Só para dar um exemplo. O costume, a convenção e os usos consagrados são freios tanto ao impulso anárquico do homem quanto à avidez do inovador por poder. O fundamento epistemológico do pensamento de Russell Kirk se encontra na noção de senso ilativo do cardeal John Newman, que, de certa forma, compartilha do ceticismo de Hume. Aqui é uma raiz cética mesmo do conservadorismo, muito frequente nos livros conservadores, né? Não é só religioso, portanto. Diante da razão instrumental como meio para a construção das instituições sociais. Numa passagem do livro The Conservative Mind, Kirk afirma o seguinte: a convicção não é produzida pela lógica das palavras, nem pela acumulação dos fatos. A ciência natural não pode conduzir a certezas, pois as teorias científicas mais plausíveis não são mais do que suposições prováveis fundadas em fatos tão diminutos quanto na nossa capacidade de desbravar, ao feitio desajeitado dos humanos. Os homens não serão bons porque lhe ensinaram fatos devidamente classificados ou porque foram treinados na arte de duvidar. O verdadeiro conhecimento não é produto da razão ordenada. A ênfase nos limites da racionalidade humana, que leva à defesa das tradições imemoráveis e à rejeição dos sistemas ideológicos abstratos, é uma característica distintiva do conservadorismo kirkiano, encontrando suas origens no pensamento de Burke. A principal consequência da adesão, tanto do quinto cânone quanto do sexto princípio, é a rejeição da ideologia, tal como definida no primeiro capítulo, que a gente até já resenhou no vídeo passado. O problema é retomado neste livro nas análises sobre o conservadorismo popular, sobre os libertários e sobre os neoconservadores, respectivamente em outros capítulos, tais. A gente vai estudar tudo isso depois. Muito bem, voltando ao texto. Então, mais uma vez lendo o sexto princípio. Os conservadores são disciplinados pelo princípio da imperfectibilidade. Só para dar um exemplo aqui interessante, né? Vejam como a mente revolucionária anseia mudar o mundo para ajustá-lo ao seu capricho, não só estético, mas a um capricho moral, teológico e racionalizante, né? Hiperracionalizante. Na Revolução Francesa, os revolucionários tentaram mudar o calendário. Obviamente isso não durou muito tempo, porque estava todo mundo habituado a um modo de ver o mundo do aspecto temporal.
O revolucionário, o iluminista, não se conformava com a ideia de que um ano tivesse 365 dias. Não, ele tinha que ter ou 400, ou 300, ou 100, entendeu? Por isso que eles tentaram reajustar essas medidas de tempo, para colocar tudo numa perfeição, digamos assim, de um ponto de vista puramente racional. Então, essas acidentalidades são completamente ácidas para quem não é conservador, né? Outro exemplo interessante é dado pelo Flavio Morgenstern, né? O americano, ele tá cagando para esse tipo de revolucionário, né? Então, um exemplo disso seria a unidade de medida, né? O americano continua falando galão, por exemplo, né? Ao invés de tantos litros. Não, é galão. Ah, mas o que é um galão? Não importa, é um galão. É o galão que a gente usa no dia a dia, né? É assim que eles medem a coisa toda. Voltando ao sexto princípio, a natureza humana sofre irremediavelmente com certas falhas, sabem os conservadores. Por ser um homem imperfeito, uma ordem social perfeita jamais pode ser criada. Agora, eu já bati nos libertários, eu posso bater no comunismo, né? O comunismo parte do pressuposto segundo o qual todos os trabalhadores farão tudo pelo coletivo. E, evidentemente, quando você propõe uma sociedade neste naipe, há sujeitos que são infiéis ao sistema. E há sujeitos que vão entrar numa situação letárgica, né, um bando de vagabundo que não vai fazer nada porque alguém está produzindo por ele. É tão simples quanto parece. Obviamente, uma sociedade assim não pode dar certo. É por isso que uma sociedade baseada neste princípio econômico fatalmente entrará em colapso. Isso só pode funcionar como? Com autoritarismo. Né? Você faz um povo trabalhar apontando uma arma na cabeça deles. E por isso, na cabeça dele, né, no singular. É por isso que o comunismo flerta muito com o militarismo, né? A União Soviética, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, etc, etc. Por conta do desassossego humano, a humanidade pode se rebelar caso sujeita a qualquer dominação utópica e vir a explodir novamente em um descontentamento violento ou terminar enfadada. Objetivar a utopia é terminar em desastre, dizem os conservadores. Não fomos feitos para a perfeição, mais uma vez, né? Os ideólogos que prometiam a perfeição do homem e da sociedade converteram grande parte do mundo no século XX um inferno terreno. 2 grandes guerras mundiais, bombas atômicas e assim por diante. Sétimo princípio. Os conservadores estão convencidos de que a liberdade e a propriedade estão intimamente ligadas, né? Essa ideia é muito importante, aparece, por exemplo, até em Richard Weaver. A propriedade é importante porque é o local onde o local fica estranho, mas faz sentido, né? No final do dia, você precisa de um aposento, você precisa de um quarto, você precisa de algo que te dê privacidade. E só a propriedade pode proporcionar este sentido. Aqui os tradutores colocaram um rodapé, o 61. Deixa eu ver o que ele fala. O sétimo princípio é uma reformulação do quarto cânone, apresentado em The Conservative Mind, segundo o qual os conservadores possuem a certeza de que a liberdade e a propriedade estão estreitamente ligadas. Separai a propriedade da posse privadas e o Leviatã se tornará o mestre absoluto. Igualdade econômica sustentam não é progresso econômico, de fato, né? Então aqui mais uma crítica às economias comunistas e socialistas, sufocantes nesse ponto de vista. Separai a propriedade da posse privada e o Leviatã se transformará em senhor absoluto ou no senhor absoluto. A instituição de diversas propriedades, isto é, da propriedade privada, é até hoje um poderoso instrumento para ensinar a responsabilidade a homens e mulheres, para dar incentivos à integridade, apoiar a cultura geral, elevar a humanidade acima do nível de uma mera lida repetitiva e opressora e proporcionar as horas vagas para pensar e a liberdade para agir. Sobre este sexto princípio, sobre o sétimo princípio, né, a ideia de propriedade privada no conservadorismo, eu citaria aqui 2 resenhas já feitas no canal. Por favor, leiam, ou melhor, por favor, acessem aí o vídeo, né, os vídeos, melhor dizendo. O primeiro é o Richard Weaver, né? Richard Weaver, As Ideias Têm Consequências. O Weaver traça um importante paralelo entre a ideia de propriedade e liberdade humana. E o segundo é também a do Bertrand Russell. Não é do Russell, é de quem que é? É do... Nossa, meu Deus. Agora eu vou ter que caçar aqui. Não é do Bertrand Russell, não. Me confundi. Deixa eu abrir a playlist e aí eu já menciono. Então, procura aí depois. Eu vou colocar nos comentários. Vou deixar fixado um comentário aqui embaixo com essas 2 resenhas. Pode ser? Então, o primeiro, como eu falei, é a resenha do
Richard Weaver, As Ideias Têm Consequências. Ok, beleza. Este nome eu lembrei. Agora tem um que eu tô esquecendo. O nome do autor. Deixa eu abrir a playlist aqui, vai ficar mais fácil. A playlist das resenhas. Não jurídicas. Análise de obras não propriamente jurídicas. Então a primeira, Richard Weaver, As Ideias Têm Consequências. E a segunda aqui é Bertrand de Jovenet. Falei Russell? Não. É o Bertrand de Jovenet, A Ética da Redistribuição. Por favor, o link está aqui embaixo. Vou colocar uma terceira resenha também. Eu acabei de ver aqui, né, do Roger Scruton, O que é conservadorismo. Importante, tem tudo a ver com o livro que a gente está resenhando aqui agora. Então, 3 resenhas para que vocês assistam depois e façam as ligações. Então, 7º princípio, os conservadores estão convencidos de que a propriedade, ou melhor, que a liberdade e a propriedade estão intimamente ligadas. Muito bem. 8º princípio, dos 10, né? Os conservadores defendem comunidades voluntárias, da mesma forma que se opõem a um coletivismo involuntário. Aqui no rodapé, os tradutores dizem o seguinte: a defesa das comunidades voluntárias e a crítica ao coletivismo feitas por Russell Kirk encontram os primeiros fundamentos no conservadorismo burkeano e nas reflexões de Tocqueville, recebendo posteriormente mais subsídios nas análises econômicas de Wilhelm Röpke e sociológicas de Robert Nisbet. A discussão mais sistemática do pensamento kirkiano sobre o assunto está no texto de Kirk intitulado The Problem of Community. Muito bem. Continuando. 8º princípio, eu vou ler mais uma vez. Os conservadores defendem comunidades voluntárias da mesma forma que se opõem ao coletivismo involuntário. Aliás, eu detesto coletivismo. Tudo que beira o coletivismo. Eu tenho um asco de coletivismo. Embora o povo norte-americano tenha sido sempre muito afeto à privacidade e aos direitos individuais, também sempre foi um povo notável pelo seu sucesso de espírito comunitário. Em uma verdadeira comunidade, as decisões que mais diretamente afetam a vida dos cidadãos são tomadas local e voluntariamente. 9º princípio, o penúltimo. O conservador vê a necessidade de limites prudentes sobre o poder e as paixões humanas. Em termos de política, o poder é a capacidade de fazer o que quiser, independentemente da vontade dos outros. No rodapé, os tradutores colocaram o seguinte: o tema analisado de forma mais aprofundada num texto The Question of Power, do próprio Russell Kirk. Em nome da liberdade, os revolucionários franceses e russos também aboliram antigas restrições sobre o poder. Entretanto, o poder nunca é abolido. É uma coisa latente, está aí. Sempre acaba nas mãos de alguém. Aquele poder que os revolucionários haviam julgado opressivo nas mãos do antigo regime se tornou inúmeras vezes mais tirânico nas mãos dos novos senhores radicais do Estado. Eu daria aqui um exemplo comparativo entre o Supremo Tribunal Federal republicano, que hoje acompanhamos aí, não é? Que fica caçando blog de gente que critica o governo, não é? Impressionante. Eu não sei qual que é o tipo criminal, que fica fazendo analogia em Malamparten, criminalizando a homofobia sem um tipo legal para tanto, e assim por diante. Compare este poder supremo, né, com o poder moderador imperial. Em termos ontológicos, não há distinção nenhuma, só que Sua Majestade Dom Pedro II parece que foi muito mais comedido que o Supremo Tribunal Federal, não é? 10º e último princípio. O conservador razoável entende que a permanência e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade vigorosa. No rodapé, os tradutores colocaram o seguinte: rodapé 66. Era lá, aqui. O 10º princípio repete, com outras palavras, o 6º cânone, formulado da seguinte forma: reconhecimento de que a mudança pode não ser uma reforma salutar. A inovação precipitada pode ser uma voraz conflagração em vez de uma tocha do progresso. A sociedade deve modificar-se, visto que a mudança prudente é o meio de preservação, mas o estadista deve levar em conta a providência. E a principal virtude do estadista, segundo Platão e Burke, é a prudência. E aí diz ainda Russell Kirk, né? O conservador não se opõe a melhorias sociais. Grava isso, tá, pessoal? O pessoal que bate em conservadorismo. Não, o conservadorismo não se opõe a melhorias sociais. Embora duvide da existência de qualquer tipo de força semelhante a um progresso místico, com P maiúsculo, em ação no mundo. Enquanto uma sociedade progride em alguns aspectos, geralmente retrocede em outros. O conservador sabe que qualquer sociedade saudável é afetada por duas forças, que Samuel Taylor chamou de permanência e progressão.
O interesse conservador aparenta transcender a classificação rotineira da maior parte dos setores do eleitorado norte-americano por riqueza, idade, origem étnica, religião, ocupação, educação e critérios semelhantes. Se é possível falar de um interesse conservador, esse aparenta ser o grupo de interesse de pessoas que se preocupam com a estabilidade. Aqueles cidadãos que consideram o ritmo das mudanças rápido demais, a perda da continuidade da permanência dolorosa demais, a ruptura com o passado norte-americano, por demais brutal, os danos à comunidade desanimadores, os planos dos inovadores imprudentes e desumanos. Só para dar um exemplo aqui, né? Esse negócio de entrada de imigrantes, né? O pessoal bate muito nos Estados Unidos, que, onde já se viu, fechar a fronteira, coisa e tal. É engraçado que ninguém quer fugir para outro lugar, né? Só quer fugir para os Estados Unidos. O problema nunca está no outro lugar, é sempre um problema norte-americano. De qualquer maneira, algumas cidades passaram por um problema tão bruto, tão forte, que o linguajar mudou. Imagina o idioma da tua cidade mudar por causa de uma imigração em massa, despreparada, sem nenhum tipo de controle, né? O, 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 quem, quem tinha a língua nativa se ferra, né? Vem um outro povo, uma outra cultura no seu lugar. E ai de quem desobedecê-la, né? Por fim, os conservadores não oferecem, ou melhor, não podem oferecer aos Estados Unidos o paraíso terreno imaginário que na realidade sempre acaba se revelando o inferno na Terra. Essa passagem aqui foi dada por Raso naquele livro que eu também resenhei, né, o da imaginação totalitária. E é isso mesmo, né? Por isso que o jovem bate muito em conservadorismo sem ter noção de realidade, né? O jovem, ele tem um problema sério de olhar um problema social, por exemplo, e claro, ele acha que vai vir uma coisa muito genial na cabeça dele. O povo jamais tinha pensado nisso, né? Por exemplo, imprimir dinheiro, né? É óbvio que vai dar merda, é óbvio que vai dar inflação. O que podem oferecer os conservadores é a política como a arte do possível, né? Um conservador que eu também resenhei aqui no canal, que é o Oakeshott, ele fala algo mais ou menos assim, olha, o ato de governar, o ato de administrar um povo é tão simples quanto ser síndico de um prédio, né? Tira um pouco a força política da tua cabeça e aí o povo progride, né? Então o Estado se mete menos em pautas que não precisava se meter e cuida do povo de fato. Uma oportunidade para se tomar o partido da velha e querida natureza humana, e a participação consciente na defesa de ordem, justiça e liberdade. Diversamente dos radicais e esquerdistas, os conservadores até mesmo se permitem rezar, diga o que quiser a Suprema Corte. Aqui uma crítica interessante também àqueles que vivem invocando o Estado é laico, sem se darem conta, evidentemente, de que a laicidade protege justamente a possibilidade de você, meu amigo, rezar quando quiser. Meus amigos, um abraço forte, até mais, bom domingo a todos. Um relaxamento aqui pra gente, né? Um pouco diferente de bioética, de estudos, de filosofia, um livro mais tranquilo, mais gostosinho de ler. Tchau, tchau!